Matéria de teoria geral de direito tributário. Nós estamos trabalhando agora com as obrigações tributárias. Então, as diversas relações jurídicas, elas têm natureza contributiva, colaborativa, punitiva. Então, elas vão sendo criadas por legislações. Então, você cria uma obrigação, né? E a obrigação principal, que nós chamamos, é a obrigação de pagar o tributo. E as obrigações secundárias ou acessórias é de você manter ali a escrituração, manter os livros, é você prestar informações, emitir documentos. Tá? Tudo isso aí vai facilitar a administração tributária, a fiscalização, combater a sonegação e assegurar o pagamento, tá certo? Essas obrigações, todas elas estão ligadas a atividades negociais, econômicas. E aí a Receita, né, ela caracteriza isso como o pagamento do tributo como uma obrigação de natureza contributiva, é um dever fundamental de pagar o tributo, é um dever, é a capacidade de colaboração da pessoa, ela tem capacidade, ela se insere nas hipóteses de incidência, ela participa do fato gerador de uma obrigação tributária, e aí se ela não cumprir aquela obrigação principal, entra o que? A obrigação punitiva ou a sancionadora, que é o cometimento de infração, que ela deve cumprir as leis, tá certo? Critérios como pessoabilidade, culpabilidade, proporcionalidade. Então nós temos as obrigações principais e as obrigações acessórias, tá certo? A obrigação acessória principal é pagar em dinheiro, pô. Pagar em dinheiro, tributo, tá certo? E as multas, obrigações tributárias acessórias, tá certo? Então, as obrigações principais são de reserva legal. Tudo lá no 150 da Constituição, não tem como você fugir da obrigação principal. Você comprou um carro, PVA. Comprou uma casa, IPTU. Importou, II. Exportou, IE. Imposto de renda. Auferiu renda, imposto de renda. Se você exportou, imposto de exportação. Se você importou, imposto de importação. Fez o empréstimo, IOF. Você nem viu IOF não, tá? Está inserido no contrato que você fez lá com o banco. Mas tem. As obrigações acessórias também, você tem que guardar os livros, tem que apresentar declarações ao fisco, emissão de documentos fiscais. Então você tem aí uma legislação tributária fortíssima em relação a isso. Essa matéria também é de reserva legal relativa. Por quê? Porque a Secretaria da Fazenda pode criar outras formas de obrigações acessórias, tá certo? Mesmo para as pessoas imunes ou isentas. As imunes das imunidades tributárias, as isentas por lei, podem ser criadas obrigações acessórias para que comprove essa imunidade e que comprove também essa isenção, tá bom? Então, isso não afasta que você, porque eu sou imune, mas eu não preciso manter livro. Mentira. Se você for imune, você vai ter que manter seus livros fiscais. Mas eu sou isento por lei. Não tem problema, vai ter que manter os livros fiscais. Então, o livro diário, o livro razão, o livro caixa, o livro de apuração de IPI, livro de apuração do estoque, livro de apuração do carnê-leão, livro de atividade rural, as declarações que a pessoa tem que prestar, pessoa física anualmente, tá certo? Então, as contribuições sociais do lucro líquido, tudo isso aí, os documentos mensais e os descumprimentos das obrigações acessórias, aplicação de multa. E a multa é pesada. A multa é pesada. Por quê? Porque ela tem a função de inibir a conduta, né? Porque muitas vezes o fisco, ele permite que o sujeito passivo da obrigação tributária é que preste informações. Então, existe uma relação de confiança ali entre o fisco e o contribuinte, tá bom? Então, o que acontece? A norma tributária, ela vai criar o quê? Uma hipótese. Um aspecto material, que é o fato gerador, o aspecto especial é a ocorrência da obrigação tributária, o aspecto temporal é quando, em que deve considerar o fato gerador, tá certo? É a consequente ou prescrição, aspecto pessoal, quem é o sujeito passivo e quem é o sujeito ativo, e o aspecto quantitativo é o montante, tá certo? Que vai ser pago. Tudo isso aí é dentro da obrigação tributária. Todo o aspecto material, a previsão legal, o aspecto temporal é o período, o aspecto pessoal, o sujeito passivo, o aspecto quantitativo é o quando, o quanto, tá certo? E aí, se a norma for incompleta, não vai assegurar o contribuinte ou a certeza que ele não vai pagar a obrigação tributária, porque o legislador ele cria uma segurança jurídica e uma garantia de legalidade tributária para que haja o pagamento do tributo. Tá certo? Então é importante o princípio da territorialidade.
Se eu estou mexendo com IPTU, é lá no município. Se eu estou mexendo com imposto de renda, ela é da competência da União. Ainda tem a extraterritorialidade lá do imposto de renda, que alcança as embaixadas, os servidores das embaixadas, as pessoas que estão fora do Brasil, que, tá certo, que também pagam tributos mesmo fora do Brasil. Pagam imposto de renda, por exemplo. Tá? Então, aspecto temporal, o tempo que vai ser cobrado o tributo. O quantitativo é o valor, a base de cálculo, a alíquota, tá certo? A hipótese de incidência é a previsão abstrata da situação que atribui o efeito jurídico de gerar a obrigação de pagar. A previsão abstrata. Então, você tem ali a previsão legal de você comprar um carro, verificar um carro, você comprou o carro, você incide no plano fático, o fato gerador. Então, a hipótese de incidência integra o antecedente e o pressuposto da norma tributária impositiva. O fato gerador é a própria situação que, ocorrida, atrai a incidência da norma. Tá certo? Então, a incidência é o fenômeno jurídico de adequação da situação de fato verificada, fato gerador, à previsão normativa, hipótese de incidência. Com a substituição do fato à norma, que poderia ser um simples fato da vida, assume a qualidade de fato jurídico gerador da obrigação tributária. Beleza? Daqui a pouco a gente volta.